Olá, boa tarde. É o programa Eclésia que neste dia conta sempre com o apoio da Renascença para essa análise da atualidade. É o que vamos fazer dentro de instantes com a jornalista Ana Carrilho, que já está aqui connosco. Mas antes espreitamos ainda a atualidade religiosa e a Semana do Papa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Num dia de festa, no Vaticano, pelo regresso dos peregrinos às audiências gerais, o Papa viajou com o coração até Fátima para assinalar o 13 de maio. Ricordiamo con grande venerazione la Madonna di Fatima. Mettiamoci con fiducia sotto la sua protezione materna, specialmente quando troviamo difficoltà nella nostra vita di preghiera. Dio vi benedica. O 13 de maio de 1981 ficou na história da Igreja Católica e de Fátima. Neste dia, na Praça de São Pedro, um atentado contra São João Paulo II tentou acabar com a sua vida. O Papa polaco manifestou, desde então, a sua convicção de que uma mão materna desviou a bala. Egli stesso sottolineava con convinzione che doveva la vita alla Signora di Fatima. Questo evento ci rende consapevoli che la nostra vita e la storia del mondo sono nelle mani di Dio. Al cuore immacolato di Maria affidiamo la Chiesa, noi stessi e tutto il mondo. Chiediamo la preghiera, la pace, la fine della pandemia e lo spirito di penitenza della nostra conversione. No coração do Papa há sempre lugar também para Jerusalém. A cidade santa tarda em cumprir a sua vocação de paz. Seguo con particolare preoccupazione gli eventi che stanno accadendo a Gerusalemme. Prego affinché essa sia luogo di incontro e non di scontri violenti, luogo di preghiera e di pace. Invito tutti a cercare soluzioni condivise affinché l'identità multireligiosa e multiculturale della città santa sia rispettata e possa prevalere la fratellanza. La violenza genera solo violenza. Basta com gli scontri. O Papa Francisco decidiu instituir o ministério de catequista na Igreja Católica através da Carta Apostólica Antiquum Ministerium, um ministério antigo que agora reconhece a missão de homens e mulheres que em todo o mundo dedicam a vida à transmissão e aprofundamento da fé. Chi svolge il ministero di catechista sa che parla a nome della Chiesa e trasmette la fede della Chiesa. Questa responsabilità non è delegabile, ma investe ognuno in prima persona. Questo servizio comunque dovrà essere vissuto in maniera secolare, senza cadere in forme di clericalismo che appannano la vera identità del ministero. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Em Fátima, a limitação de 7.500 lugares parece não ter afastado da Cova da Iria. Muitos chegaram ali na tarde do dia 12. Helena Cide é guia turística e, sem trabalho há um ano, quis viver a realidade do peregrino. Estamos há um ano sem trabalho e temos que ganhar forças, não é? E isto ajuda-nos. Esta meditação que nós fazemos e ajuda-nos a ganhar forças. Helena caminhou com Jorge Santos, que fez a experiência pela primeira vez. É uma experiência única, muito sacrifício, muito esforço, muita dor, mas o objetivo era chegar aqui e realmente é um alívio cá chegar e é uma emoção. Esta advogada brasileira, filha de pais portugueses, caminha há 5 anos para a Cova da Iria. Nossa Senhora, ela chama. Em 2017 eu fiz por curiosidade, por questionamento, por quê? E em todo o caminho, quando eu saí de Vila Real, Trás-os-Montes,
ela me mostrou que ela nos escolhe. A fé é uma graça, não se explica. Então, é ela que realmente nos conduz, é ela que nos chama e vai mostrando todo o caminho, respostas para as nossas dúvidas. É inexplicável, só a fé. Para outros, uma promessa mudou a vida e tornou a peregrinação num hábito. Fiz uma promessa e depois de uma promessa fiz outra e aqui estou todos os anos. E o que é que a liga a este lugar? O que é que sente quando aqui chega? Muita paz e sinto muito bem e é um sítio que eu amo, paixão. A verdade é que ninguém fica indiferente e não esconde a mudança que se experimenta. É uma experiência que nos muda-nos, porque ao longo do caminho nós nos encontrando, vamos nos deparando com gentilezas, com amabilidades, pessoas que nos auxiliam, que nos dão água, que nos perguntam se precisamos de ajuda. E o presidente desta peregrinação aniversária também chegou a Fátima, fazendo a experiência do caminho. Eu quis vir a Fátima como peregrino e, de facto, com algumas famílias amigas, esta manhã da zona de Porto de Mós, também eu me pus a caminho a pé e foi assim que cheguei a Fátima mais uma vez. Entretanto, o bispo da Diocese de Leiria, Fátima, manifestava-se tranquilo quanto ao cumprimento das regras de segurança por parte dos peregrinos. Agora, aqui não é preciso trazer os corpos da polícia, da GNR, etc. Em princípio, à partida, nós já confiamos nessa responsabilidade das pessoas. Dom António Marto fala de esperança no futuro e apela à vacinação de todos. Será também através dela que o santuário se voltará a encher de peregrinos. O jornal Reconquista celebra 75 anos de publicações. São muitas páginas impressas em 75 anos de história. O jornal Reconquista impôs-se no tempo e no espaço interior da região de Castelo Branco, procurando conjugar o olhar local e o contexto nacional. Temos que fazer da proximidade essa imagem de marca. Portanto, há situações que obviamente são genéricas em tudo o que é a vida das pessoas e das comunidades e depois há em cada uma delas as suas especificidades próprias, os seus protagonistas próprios, as suas instituições, tudo aquilo que faz com que, neste caso, a região de Castelo Branco seja igual a todas as outras, mas diferente porque está aqui no interior do país. Castelo Branco, Idanha Nova, Vila Velha de Ródão, Proença Nova, Penamacor e Oleiros são as regiões onde o jornalista vai ao encontro da notícia para a tornar global. Nós procuramos estar onde estão as pessoas e, nesse sentido, não respondermos ao desafio e ao apelo que são quer as diferentes plataformas da comunicação, quer as próprias redes sociais, seria entrar, digamos assim, em déficit com o público que quer do Reconquista precisamente essa presença e essa atitude positiva relativamente à marca, que, como disse, tem 75 anos, mas que eu sinto que está cada vez mais jovem. E jovem tem sido a forma como o jornal Reconquista tem procurado cativar novos e manter fiéis os antigos leitores. Muitas das pessoas que comentam, e temos as estatísticas que comprovam que vêm este tipo de trabalhos e que acabam por ir às redes sociais, são pessoas não tanto da geração, não só da geração mais nova, mas depois também da geração mais velha. Portanto, são pessoas que também têm expectativas de ver algo diferente no próprio jornal e, portanto, nós também temos de ter essa preocupação. Não podemos apenas estar focados em fazer uma coisa para um público mais jovem, mas também um pouco chegar a todos os públicos que nós temos. As coisas não são tão lineares, portanto, nem só os mais velhos leem o papel, nem só os mais novos vão à internet, e nós temos tido essa experiência também. E colocar em relevo histórias anónimas em novos formatos é o desafio da redação todos os dias.
grande parte das histórias que nós temos em vídeo nem são as grandes histórias que vêm à primeira página do jornal. Portanto, são histórias que ganham precisamente por isso, porque a imagem depois as torna diferentes quando a apresentamos de outra maneira. E é muito curioso, dá obviamente muito trabalho, porque passamos muito mais tempo dedicados quando temos que fazer também a parte de vídeo, mas tem sido uma experiência bastante curiosa e que nos tem aberto, portanto, outras portas também. Há muitas pessoas que hoje mesmo já esperam que façamos esse tipo de trabalho. 75 anos de uma história onde a visão cristã do mundo também é impressa no jornal. Essa tem sido a inspiração para procurar chegar a mais pessoas fora dos espaços eclesiásticos. Eu tenho certeza absoluta mais gente que não frequenta a igreja a ouvir-me no jornal do que aqueles que frequentam a igreja a ouvir-me na igreja. Em formato online ou impresso hoje em tecnologias que aproximam o tempo, ou ainda pelo correio que faz a diáspora regressar à sua terra. O jornal Reconquista está pronto para a impressão da última edição, que será apenas a mais recente da sua já longa história. O jornalismo de proximidade e as histórias onde as pessoas estão vai estar no centro do próximo programa 70x7, no domingo, em que a Igreja Católica assinala o Dia Mundial das Comunicações Sociais, este ano com o desafio de encontrar as pessoas onde estão e como são. Basta procurar em agência.eclesia.pt para ficar a par destes temas que estão ali em atualização permanente. Agora o nosso destaque vai para a Cimeira Social do Porto. É um assunto que vamos analisar com Ana Carrilho, jornalista da Renascença. Boa tarde, obrigado por estar aqui entre nós. Foi uma cimeira com características muito próprias, contou com os líderes europeus, mas também com parceiros sociais e ao que parece correu bem, não é? Foram estabelecidas metas, resta saber se a vontade política para as concretizar e a disponibilidade dos recursos económicos possibilitarão que realmente a Europa social aconteça e as coisas mudem. No entanto, esta foi uma cimeira, podemos dizer, histórica. Sim, pode-se dizer que foi uma cimeira histórica e a vários níveis. Primeiro, dada a nossa situação em relação à pandemia, foi possível ter em Portugal todos os líderes europeus, tanto das instituições europeias como quase todos, a chanceler Merkel e o primeiro-ministro holandês não estiveram, mas quase todos cá estiveram presencialmente e isso marca bem, assim como os líderes máximos das confederações patronais a nível europeu, da Confederação Europeia de Sindicatos, também das representantes da sociedade civil e das instituições europeias, Conselho Europeu, Comissão, Parlamento, tudo. Esteve também aqui teve um grande acompanhamento jornalístico presencial, o que há uns tempos se calhar não seria possível, e o acompanhamento é sempre diferente e é sempre mais, em princípio, mais aprofundado do que à distância e, portanto, a atenção é outra. E, por outro lado, esta também é uma marca da presidência portuguesa, é a quarta presidência portuguesa e é a segunda que tem uma marca social. A primeira foi com a Estratégia de Lisboa, em 2000, e agora com este compromisso social do Porto. E, portanto, isso são marcas visíveis e claramente positivas e de uma boa imagem para o nosso país. Agora, vamos ver... É um compromisso social ambicioso. É um compromisso social ambicioso, é verdade. Mas é um compromisso, não é uma lei. Portanto, ou seja, os Estados-membros e as instituições europeias e os parceiros comprometem-se, mas depois isto tem que ser aplicado em cada país. As metas são ambiciosas e eu queria começar então aqui três principais, têm a ver com o emprego, têm a ver com a qualificação e têm a ver com a inclusão. Começando
Por exemplo, pelo emprego. 78% da população empregada é a meta para atingir até 2030. Para 2020 tinha sido definido 75% e não foi atingida. Pelo menos em termos globais, na União Europeia ficou em 72 e pouco. Portugal conseguiu atingir, mas nem todos, a maior parte não conseguiu, e portanto isso ficou aquém. Agora vai-se para 78%. Pretende-se que haja mais mulheres no mercado de trabalho. Pretende-se também que haja uma maior igualdade salarial, porque é uma das questões prementes na União Europeia. Continua a haver uma grande desigualdade salarial entre homens e mulheres, mesmo quando têm as mesmas profissões e as mesmas funções, sendo que as mulheres têm sempre menos condições para ascender a cargos de chefia e, portanto, isso é para melhorar. É para melhorar também as condições de trabalho e também apostar em emprego com qualidade. Bom, isso então, vamos lá ver que tipo de emprego é que se vai ter e que pode ser, portanto, digamos, oferecido aos cidadãos europeus. Há aqui outra meta muito importante, que é a que se prende com a inovação e portanto, a formação dos adultos. 60% dos adultos com ações de formação, pelo menos uma ação de formação por ano. Há também uma meta de retirar 15 milhões de pessoas da pobreza, não é? E aí nós ainda há pouco... Para mim, essa é, digamos que a meta mais, enfim, mais complicada. Bom, para 2020 havia uma meta de 20 milhões que não foi cumprida, claramente não foi cumprida. Esta é ambiciosa, é mais realista, talvez seja mais realista, mas há aqui alguns números que eu acho que são importantes referir e para ter uma noção e uma certa proporção destas metas que aqui são referidas. Ou seja, nós temos cerca de 450 milhões de pessoas na União Europeia, temos 16 milhões de desempregados. Destes 16 milhões, 3 milhões são jovens como nós sabemos também, uma boa proporção dos trabalhadores são pobres. Pronto. E nós temos, particularmente em Portugal, não é? Sim, mas em Portugal e noutros países. Nós temos cerca de 92 milhões de pobres em toda a União Europeia. Ora, tendo em conta os 446 milhões, 450, ou seja, é 20% da população europeia que é pobre. E isto vislumbra, é uma esperança, pronto, obviamente. Mas eu queria ter aqui mais uma coisa, é que tendo em conta que se quer tirar 15 milhões de europeus da pobreza até 2030, isso quer dizer que é apenas 1/6 dos atuais pobres. Ora, o que acontece é que, com a pandemia, este número de 92 milhões vai, obviamente, aumentar. Claro. E, portanto, portanto, a proporção de europeus que hão de conseguir sair de uma situação de pobreza é muito mais reduzida. Pela experiência desta pandemia, também a Europa percebeu que é pelas suas políticas sociais que conseguiu que o continente, ou que o espaço comunitário, suportasse, ou tenha suportado de alguma forma estas ondas de choque da pandemia. E isso, de alguma forma, mostrou que o investimento na dimensão social acaba por ser crucial também. Portanto, mostrou um caminho, pelo menos. É verdade. Esse investimento é muito importante. Se esse investimento não tivesse sido feito, nós estaríamos, com certeza, numa situação muito mais grave, com pessoas em situação muito mais grave, um desemprego que seria ainda muito mais galopante e, obviamente, a gerar ainda maior pobreza. Aqueles que querem deixar tudo entregue apenas à lógica do mercado, percebia-se que aqui a situação seria desastrosa. Não, se isso acontecesse seria desastroso e digamos que isso punha em causa tudo aquilo que é o princípio da Europa social e do seu modelo
social europeu. Sendo que, isto foi dito muitas vezes, é um modelo social europeu que tem que se adaptar às novas realidades. E aí vem novas realidades. Pretende-se uma transição digital e verde. Ora, isso tem uma consequência também ao nível do trabalho e do emprego, ou seja, nós vamos ter uma Europa mais amiga do ambiente, mas isso vai gerar também a destruição de uma boa quantidade de empregos, que não são considerados sustentáveis. E, portanto, essas pessoas, o que é que lhes vai acontecer? Têm que ser pensadas políticas sociais que as apoiem, porque nem todas terão ou condições para ainda integrar as ações de formação e qualificação para, por exemplo, entrar na economia digital e nos novos empregos digitais, não é? Ou já não terão idade. Mas esta questão da idade, para mim, é uma situação complicada, porque acho que não deve ser determinante, não é? Porque não deve haver uma discriminação em termos de idade. Mas são certamente desafios muito concretos que irão pontuar os próximos passos na União Europeia. O nosso tempo não nos permite ir mais além, Ana Carrilho, mas agradeço muito esta forma sintética e clara com que nos resumiu ao fim e ao cabo. Só para dizer que estas políticas dependem muito daquilo que for a ação dos próprios governos, daquilo que eles tentarem pôr no terreno, e que os cidadãos europeus estão à espera de medidas concretas para estas... Exatamente. Nesse aspecto há um grande escrutínio também por parte dos cidadãos em relação às políticas. E é suposto também, através do semestre europeu, haver um escrutínio da aplicação das metas sociais de cada um dos países. Muito bem, Ana Carrilho, muito obrigado por esta partilha aqui no programa Eclésia. Eu lembro que logo pelas 22h45 ainda pode acompanhar na Antena 1 a edição rádio do programa Eclésia. Tenha então uma boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.